Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special. Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera aqui. É isso aí. Bom, hoje vamos ter uma aula de história. Pois é. E o conteúdo de hoje é bastante importante para você, principalmente que está cursando oitava série, ensino médio ou pretende fazer uma faculdade, prestar um vestibular, se dar bem no Enem. E a aula de hoje é sobre o capitalismo. É isso aí. Sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, todos nós sabemos, conhecemos, ouvimos falar várias vezes, muitos anos aí, direita, esquerda, socialismo, capitalismo, essa coisa muito louca, bagunçada. Mas na verdade, o que é capitalismo? Uma grande pergunta aí para você pensar um pouco, né? Bom, muitas vezes nós vemos a questão capitalista e socialista, partidos políticos, direita e esquerda, defendendo seus pontos ideais, mas o que é de fato capitalismo? Bom, capitalismo, ela tem dois significados. O primeiro fala de economia, né? E o segundo é uma economia sociológica. Então, olha só. Na primeira parte que se fala do sentido econômico, né? Economia é um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo o objetivo do capitalismo na economia é o lucro, o poder, a aquisição, a ideia de querer ter mais comércio e etc. Bom, no segundo passo, temos a economia sociológica, né? No tocante ao social. Então, nesse segundo tópico sistema social em que o capital está em mãos de empresas privadas ou indivíduos que contratam mãos de obra em troca de salário, né? Você já deve ter visto aí muitos filmes que falam desse assunto, como Tempos Modernos, próprios filmes que falam sobre parte da Segunda Guerra Mundial, né? Mais para o seu fim dessa Segunda Guerra, onde mostra uma ascensão grande a respeito do capitalismo, mas nós vamos chegar nesse ponto. Voltando, o surgimento do capitalismo aconteceu no século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Mais para frente eu posso fazer um vídeo sobre essa transição, que é importante você saber, porque muitas coisas que nós temos hoje são frutos daquilo que foi criado lá atrás, né? Desde da pré-história lá e etc. Pois bem, a partir da década, né, da decadência, melhor informando, né? Porque na Idade Média nós tínhamos o feudalismo como base de comércio, né? Esse sistema capitalista, ele veio na questão da decadência do feudalismo. Então, nasce o capitalismo e surge também a burguesia. Lembra lá em algumas aulas de literatura que talvez você tenha ouvido falar sobre burgos? Pois bem, burgos são pequenas cidades, pequenos vilarejos, certo? E daí então inicia-se a burguesia. Bom, o capitalismo também surgiu na Europa ocidental. Lógico, ao longo dos anos ela foi tomando conta de boa parte do mundo, mas enfim surgiu no Ocidente, na Europa ocidental, devido às mudanças durante o feudalismo. Depois eu posso montar uma aula falando só sobre o feudalismo. Esse poder, burguesia, capitalismo e etc.,
se concentra nas mãos do rei. Então, esse rei, ele tem o poder máximo, ele é o maioral, ele é o soberano, ele é o chefe da demanda toda, seria o nosso presidente, né? Ou um presidente, etc. Mas hoje, aí como nós estamos falando sobre burguesia, ascensão e etc., então esse poder se concentra nas mãos do rei. Pois bem. Bom, quais foram as grandes mudanças que ocorreram durante o capitalismo? Nós sabemos que o capitalismo ele não é um sistema econômico ruim, ele é muito bom, tá? Também teve seus pontos negativos, tem pontos positivos, assim como qualquer coisa na nossa vida. Grandes mudanças que foram do capitalismo: modo de produção. Primeira mudança ocorreu na produção, na produtividade, né? Depois, aumento da urbanização, o centro urbano, lembra lá das aulas de geografia que fala do urbanismo, centros rurais e etc. Outra mudança, surgimento de novas técnicas de produção. Com isso ocorreu o barateamento das mercadorias, né? Baixou o custo e etc. e assim por diante. Houve também o melhoramento da comunicação. Obviamente, a comunicação é muito importante. Hoje nós temos aí, dentro da tecnologia, grandes mudanças tecnológicas, avanços e etc. Mas isso tudo começou lá no século XV, tá? Outra mudança, meios de transporte, né? Surgimento das navegações, os grandes barcos e etc., facilitando a expansão do comércio e, óbvio, as dominações de povos e assim por diante, como nós conhecemos, né? Nós sabemos o descobrimento do Brasil, entre outros países que também não foram descobertos, mas foram tomados o poder daqueles reis, né? Nós sabemos que durante o modernismo houve muitas guerras e etc. Então, é importante você lembrar e ter a ciência, uma observação. O capitalismo hoje, ele passou por grandes mudanças ao longo dos anos. Então, né, o capitalismo, obviamente, que temos hoje, não é igual ao capitalismo no seu surgimento, no seu berço, tá? Etimologia da palavra capitalismo. A palavra capitalismo vem do latim, que quer dizer cabeça. Lembra lá, cabeça de gado, etc. Existiu até novelas aí com esse nome. Bom, por que cabeça? Cabeça para nos dar o consentimento do ser racional, certo? Esse sistema, por sua vez, concentra nos grandes centros urbanos, como já havia mencionado lá atrás, país ou em um estado, tá? Por quê? Isso para facilitar o negócio público, a administração. Pode ver, por exemplo, as grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros países também. O capitalismo, o comércio é mais concentrado nos centros. Você pode até ter uma cidadezinha rural, distante, interior, mas essa cidade tem um centro urbano, porque lá necessita do movimento do capital, tá? Olha a importância do capitalismo. O capital ele é importante, não podemos ficar sem, tá? O capitalismo ele é dividido em 3 fases, tá? A primeira, capitalismo comercial, é a primeira fase lá do século XV, que é o capitalismo mercantil, pré-capitalismo, tá? Segunda fase do capitalismo, industrialismo, Inglaterra e aí por diante, tá? Terceira fase do capitalismo financeiro, ou seja, monopólio. Ou seja, isso é,
Quanto mais nós sabemos que o capitalismo, tudo isso que a gente viu aí, faz parte dos chefes e líderes de empresas, presidência e enfim. Mas todos eles necessitam da mão de obra, do trabalho, né, cedido por aquele que, por exemplo, um dono de uma fábrica constrói ali sua empresa, etc. Ela necessita dos capitais, mas necessita de alguém para construir. Ela necessita depois de alguém para fazer a manutenção dessa fábrica. Na produção também ela necessita de pessoas para trabalhar. E isso se chama empregabilidade. Obviamente, pelo capitalismo, conforme você trabalha, você ganha o seu sustento, o seu salário, você enriquece o chefe, enriquece o patrão, mas automaticamente esse enriquecimento volta para você, para aquela pessoa que cedia o trabalho, ok? Então é isso aí, galera. Se inscreve, curte e ativa o sino, porque amanhã tem mais, ok? É isso aí.